tarde, amadas, graça e paz. Que bom, né, poder estar junto com vocês novamente, né, gravando os vídeos. E como a gente já conversou no nosso encontro de mulheres, né, esse ano a gente vai estudar o Mulheres do Secreto, da autora da Viviane Martinello, né, como estudamos o ano passado, Mulheres Enraizadas, né, esse ano a gente vai estudar o Mulheres do Secreto, né, muito bom, muito precioso, aonde o Senhor vem nos falar, né? Que é esse lugar que Ele nos quer durante todo esse ano, né? Onde a gente possa realmente viver no secreto com Ele, um lugar de intimidade, um lugar de leveza, onde nós podemos ver a provisão diária que Ele vai nos mandar e muito mais ainda, né? Sermos mulher forjada segundo o coração de Deus. Então, espero que todas vocês consigam acompanhar, né? Procurem, né, ver, não deixar passar vários dias para ver o vídeo, para fazer a leitura, né? Para que assim não fique acumulando, né? E a gente vai aprendendo juntas, né? Eu amo estar aqui com vocês, amo falar da palavra do Senhor, amo porque o Senhor me chamou para o secreto e eu vou falar uma coisa para vocês que o Senhor falou hoje ao meu coração. Ele falou assim: olha, aquilo que eu, Deus, decido expor é porque um dia eu gerei no secreto. Né? Olha que coisa mais linda. O Senhor primeiro vai gerar em nós, aqui no secreto. E se Ele desejar, Ele mesmo vai expor. Né? Então, às vezes a gente fala, nossa, por que será que aquela pessoa se expõe tanto? Por que ela tá tanto assim, as pessoas falando, né? Eu falo da Viviane Martinello, né? Tenho acompanhado a vida dela, né? Tenho visto o crescimento dela. Então, eu vejo assim, o quanto ela viveu no secreto primeiro com Deus, para realmente depois Deus levar para onde ela está hoje, como ela está ministrando hoje, né? Então, é isso. Deus, primeiro, Ele nos gera no secreto, para depois, se for da vontade dEle, Ele mesmo nos expõe. Amém? Então, vamos lá, vamos começar a leitura. Imagine que você está andando pela sua casa em silêncio e, de repente, ouve um ruído na porta de entrada e logo decide checar. O que poderia ser? Inesperadamente, encontra um envelope com seu nome e dentro dele as seguintes palavras: você foi escolhida, chamada para esse tempo. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa passagem, essa parte aqui, a gente pode encontrar essa passagem no livro de Esther. Né, quando Mardoqueu olha para ela e fala assim: olha, quem sabe você não foi chamada para um tempo como esse, né? E o Senhor fala isso aqui, ó: você foi escolhida para um tempo como esse. Então não é por acaso que nós estamos aqui hoje, né? Não é por acaso que nós estamos na mesma igreja, como numa mesma comunidade, tendo esse projeto, né, de estar fazendo essa leitura. Não é. O Senhor preparou esse tempo para a nossa vida e isso é muito especial porque veio da mão dele, é um propósito dele. O livro que você agora segura em suas mãos é essa carta. Esse convite é real, não se trata de uma coincidência ou algo genérico, é pessoal, né? Dá para entender que eu e você, nós somos únicas diante de Deus. Então é um convite pessoal que Ele tem para cada uma de nós, para que nós possamos estar no secreto e aprender um pouquinho mais sobre isso. Ele carrega o seu nome. Mulher, não foi por acaso que você abriu este livro. Há algo de especial reservado para você nessas páginas. Eu me lembro do dia em que recebi essa carta com meu nome. Naquela época eu não tinha nada, além de um coração quebrado e uma vida complicada. O nosso Deus, Ele é o expert de pegar coisas quebradas, coisas tortas, coisas destruídas e restaurar, refazer novamente, né? Fazer tudo novo. Esse é o nosso Deus. Então não importa como nós estamos hoje, o que importa é que nós vamos entregar o nosso coração a Deus e que nós vamos ficar nesse secreto com Ele. Amém? Deus, porém, enxergou em mim o que nem eu mesma era capaz de ver. Ele iniciou uma obra transformadora em minha vida e de lá para cá tenho sido moldada por suas mãos, né? A palavra do Senhor fala que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele mesmo vai terminar. Então nós temos que crer que nós estamos em construção e nós vamos ser
transformadas, moldadas pela mão do oleiro, que é o nosso mestre, né? Então, que nós não nos sentimos sobrecarregadas, que a gente não exija das nossas vidas algo, né, muito pesado. Por quê? O Senhor está nos moldando a cada uma de nós estamos vivendo um tempo, uma situação diferente hoje com Deus, né? Eu, no meu caso, eu entrei na menopausa, né? Eu tenho 2 filhos, um já é casado, outra já está noiva, né? Existem mães aqui de bebezinhos que tem um aninho e pouco, né? Que a gente conhece lá da nossa comunidade. Tem mães que são de adolescentes, né? Tem pessoas que já são separadas. Então, olha só, tem muita gente diferente, porque somos únicas diante do Senhor, mas o Senhor está fazendo uma obra transformadora nas nossas vidas, cada uma no seu tempo. Amém? E eu minha água, porque senão a minha garganta vai secando. Nessa jornada com o Senhor, compreendi que Ele estava mais preocupado com o meu coração do que aquilo que eu podia oferecer. Lembra que eu falei para vocês no encontro sobre o pé de acerola, né? Que, nossa, estava lindo, cheio de fruto, mas ele estava tombando e quase as raízes expostas, né? Então, o Senhor, ele sabe, assim, é certo que nós, mulheres de Deus, nós temos que dar fruto, porque a palavra do Senhor fala: conhecereis os filhos pelos frutos. Só que não adianta só eu mostrar, expor, e a minha raiz, o meu secreto, não está afirmado no Senhor. Isso não adianta nada, né? Então, por isso que eu volto a falar: Deus só expõe aquilo que já foi gerado no secreto. Então, todas as vezes que Deus fala assim, olha, vai e faça, vá. Por quê? Já foi gerado no secreto com Ele, intimidade, comunhão, discernimento, direção. Já se ouviu de Deus, então Ele fala, agora vai. Mas enquanto isso não acontece, permanecemos no secreto. E mesmo que já tenhamos aprendido tantas coisas, sempre o nosso principal lugar a voltar é o secreto com Deus a cada dia. Ele me amava e desejava estar comigo, ainda que eu não pudesse lhe dar algo em troca. Aos poucos, o que antes era sinônimo de disciplina e obrigação se tornou um relacionamento profundo com Deus e a sua palavra, né? Então, algumas de vocês vão ter essa dificuldade, né, de começar, de ter essa disciplina. Às vezes vão sentir que é obrigação. Nossa, eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho que estar lá no secreto com Deus. Tá? É o que eu falei para vocês, 21 dias o corpo acostuma. Só que não é só acostumar. Vocês vão começar a perceber que esse secreto, né, essa intimidade com o Senhor, a gente começa a ansiar por ela, a desejar por ela, né? Eu já acordei à noite pensando assim, nossa, que chegue de manhã logo, porque eu quero ver a palavra do Senhor, eu quero estar ali naquele lugar secreto. Andréia, sempre foi assim? Não. Não foi sempre assim, mas eu tive que tomar o primeiro passo, permanecer, ter constância, ter disciplina, renunciar a algumas coisas para ficar nesse secreto com o Pai. E foi assim que tudo começou: minha sala, meu tapete, Bíblia, chão, portas cerradas e ele. Aqui ela fala que na casa dela, enquanto todo mundo dormia, ela ia para a sala, né? E lá na sala tinha um tapete e ela pegava a Bíblia, né? E ela põe o joelho no chão, né? As portas fechadas junto com ele. Foi assim que ela começou, né? Então, olha só, é isso que o Senhor quer das nossas vidas, né? Eu não sei se vai ser no seu quarto, se vai ser no banheiro, num cantinho aí da sua casa, que horário vai ser, eu não sei, mas você tem que entender que esse lugar de secreto, ele pertence a você e é lá que Deus te vê. Às vezes conversamos muito, outras eu escutava mais. Todo dia era diferente e ainda é assim. O que não muda é uma coisa só. Mateus 6,6. Nessa passagem, Jesus nos deixa um modelo a seguir, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Em secreto.
né? É o que a gente falou no nosso encontro de mulheres. É no secreto que o Senhor nos quer. É no secreto que o Senhor vai nos ouvir, que nós vamos falar com Ele, que Ele vai liberar acessos, que Ele vai fazer com que a gente tenha revelação. Então, orientação, direção, tudo é nesse lugar secreto, com Ele, a sós com Ele, tirando as vozes da multidão que está na nossa mente, tirando a voz da nossa alma, que continua querendo falar e ela continua fazer com que a gente ouça a voz dela e não a voz de Deus, né? O que a gente não pode perder é isso, né? Esses tempos atrás eu tive um sonho, né, entre algumas coisas que eu me lembro, tudo, né, existia muito pernilongo, bastante pernilongo aqui dentro de casa, e depois, numa outra parte, eu vi bastante formiga, né, e depois meditando, vendo, conversando, né, eu cheguei à conclusão, né, chegamos à conclusão disso, ó, o pernilongo, o que ele faz? Ele suga o nosso sangue, né? E se a gente for levar isso para o mundo espiritual, se nós perdermos o nosso sangue, o que acontece? A gente fica fraca. Então, se a gente parar de estar na presença do Senhor, buscando o nosso alimento, e daí entra a formiga, o que ela faz? Ela rouba o nosso alimento, né? Pode estar no lixo, em qualquer canto, mas ela vem e pega o nosso alimento. Então o Senhor falou assim: olha, tome cuidado, continue no secreto, buscando vida e buscando alimento, porque é ali que você vai se fortalecer. E se a gente não tomar cuidado, é isso que o inimigo quer das nossas vidas. Ele quer roubar tudo isso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E nós não vamos deixar, nós vamos permanecer nesse lugar secreto, ouvindo direção de Deus. E mais ainda eu falo para vocês, tendo esse acesso, tendo revelações de antemão, de coisas que vão acontecer, e o Senhor nos alerta e fala assim: olha, agora você vai pelo esse caminho, porque vai acontecer isso lá na frente, então já estou te avisando. Toma sua posição, veste a tua armadura, se levanta, toma posição, porque é para lá que eu vou te levar. E isso é maravilhoso, maravilhoso, né? O nosso Deus, o nosso Pai nos orientando, e nós fazemos aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer, amém? Existe um tipo de mulher que Deus está procurando nesses dias, aquela que alicerça a sua vida no secreto. Tudo, né? Aqui vocês podem ver que eu postei lá, né? Eu vou grifando as minhas páginas, vou marcando um monte de coisa. Tudo começa no alicerce que nós vamos fazer. Tudo nós precisamos sentar e calcular. Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu tenho condição de fazer isso, né? A gente já viu como que a gente constrói uma casa sem calcular o alicerce. Não tem como, né? O alicerce ninguém gosta de gastar, porque um monte de buraco, um monte de cimento, um monte de ferro, né? A gente quer ver a casa, quer chegar na parte da decoração, né? Essas coisas, e comprar piso, tudo, né? Mas tem que ter alicerce, porque se não tiver alicerce, a casa vai afundar, não tem como, né? Então ele fala aqui que existe um tipo de mulher que nesses dias, será que é você? Porque essa sou eu. E eu desejo do fundo do meu coração que seja você também, que está procurando, né, ser alicerçada no secreto do Senhor. Alguém com as motivações corretas e o coração alinhado com o céu. É essas mulheres que o Senhor está procurando, essas mulheres que têm as motivações corretas dentro do seu coração, porque mas fazem pelo aquilo que viram o Pai fazer, fazem por obediência ao Senhor, fazem por amor a Deus. É essa a motivação correta. E essa alegria, essa luz que existe dentro de nós, que o mundo veja, que nós sejamos essa luz que resplandece no meio das trevas, né? Que nada faça com que a nossa luz seja apagada, porque a nossa luz ela vem de Cristo. E o nosso coração tem que estar alinhado com as coisas do céu. Então, eu penso, eu falo e eu faço. Tudo no mesmo sentido, totalmente alinhado com as coisas do céu. Em 1 Samuel 16, quando o profeta se deparou com os irmãos de Davi, ficou impressionado com a aparência deles e logo pensou que estava diante do próximo rei de Israel.
No entanto, o Senhor rejeitou a todos eles. A aparência não era suficiente para sustentá-lo perante Deus, pois o que estava em secreto os desaprovava. Olha só que interessante, né, essa passagem aqui. Então Samuel vai lá até o pai, né, de Davi, e a primeira pessoa que ele vê, né, um irmão de Davi, ele achou que ele era alto, nossa, musculoso, forte. Então ele já ficou impressionado pela aparência dele, mas não era ele. Por quê? Porque no secreto ele não estava sendo aprovado. Se vocês lerem a história inteira de Davi, vocês vão saber quem era esse irmão de Davi. Né? Era uma pessoa que tinha um mal instalado dentro do seu coração. Eu volto a falar para você, como eu falei, né, sobre quando Jesus olhou a figueira e achou que ela tinha fruto, porque ele olhou de longe. Você conhece as pessoas quando você caminha perto delas. E aí você começa a ver se existem frutos ou não. É isso, por isso que é bom chegar perto, caminhar perto, né? Pessoas têm defeitos, têm falhas, sim. Eu tenho defeito, eu tenho falha, sim, né? Mas quando nós caminhamos juntos e vemos o que tem de motivação no coração dessa pessoa, você sabe qual é o fruto que ela dá. E o que mais nos interessa é sermos aprovadas por Deus. Não precisamos ser aprovadas por homens, né? É lógico que a nossa conduta, o jeito que agimos, falamos, nos portamos, né? Tudo isso tem que mostrar a Deus. Por quê? Nós somos feitos em mais semelhança de Cristo. Temos a Bíblia que nos informa como nós devemos ser. Então, sim, o nosso exterior mostra isso. Mas o mais importante é ser aprovada por Deus. Aprovada aqui no secreto, né? Que o Senhor sabe como eu estou no dia de hoje. Né? Ele sabe, som do nosso coração. Então, que nós possamos ser aprovadas por Ele, porque Ele vem, conversa, fala: olha, André, você tem que mudar nisso, eu quero que seja transformada nisso, olhe com outros olhos, né? Mude o seu coração. É isso que é o nosso Deus no secreto, né? Então, ele vai nos aprovando, né? De tempos em tempos, ele nos faz passar pela prova para ver se realmente nós fomos aprovadas. Né? O fruto do Espírito realmente é isso, né? São aquelas coisas que a gente fala: nossa, hoje eu tô com tanta fé, hoje eu tô amando tanto, hoje eu tenho domínio próprio. E aí, quando você é aprovada, escorrega, né? Mas tem outros dias que você passa de boa com aquelas coisas. Então é assim, o Senhor vai nos provando e para a glória dele vai chegar uma hora que realmente ele vai falar: olha, tudo jóia, nisso aqui você já está aprovada, vamos passar para o próximo nível? O lugar secreto é capaz de nos aprovar ou nos desaprovar. Digo isso, pois os olhos do Senhor não estão em nossas façanhas ou naquilo que ostentamos ser diante das pessoas, né? Diante das pessoas a gente pode colocar máscara, fazer de conta, mas no secreto com o Senhor não adianta, que não existe isso, gente, não existe. Para que ficar atrás disso? Não precisa. Nós temos que ser quem nós somos no secreto lá fora, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na igreja, sempre temos que ser a mesma pessoa. Não há níveis alto, nível baixo, parece o voo do pica-pau, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não, por quê? Porque é Cristo que vive dentro de nós. Então nós temos essa alegria, né? Temos esse modo de pensar, de falar, de agir, porque Cristo vive em mim. Ou Cristo sai e entra. Não, isso não existe, né? Nós que temos o Espírito Santo, ele está constantemente aqui. Ou a gente alimenta o Espírito, ou se dermos alimento para a carne, é ela que vai sobressair. E é aí que nós vamos ser pessoas diferentes, cada hora de um jeito. Ele nos conhece além da aparência. Davi foi rejeitado pelos homens. Ele não tinha o estereótipo, a aparência ideal, né, aos olhos humanos. Porém, carregava a essência que o Senhor buscava. Ele havia sido aprovado por Deus no secreto, né? Davi, ele saía, cuidava das ovelhinhas, não deixava, né, que o urso viesse ali, nem o leão viesse ali. Ninguém tinha visto Davi lá matar nenhum urso, nem um leão. Nunca ninguém tinha visto. Quem via era Deus no secreto.
né? Então é Deus que sabe quando a gente ajuda as pessoas, é Deus que sabe quando nós nos humilhamos, nos prostramos diante dele, é Deus que sabe quando nós nos ajoelhamos e oramos por outras pessoas, é Deus que sabe as motivações do nosso coração. Nunca, nunca achem que vocês sabem a motivação do coração de outras pessoas. Nunca façam isso. Lembra que eu falei para vocês, né, de Isaías 58, que o verdadeiro jejum que agrada a Deus é que não se tenha julgo opressor, tá aqui na minha paredinha. Julgo opressor, dedo acusador e falsidade ao falar. Por quê? Porque é o Senhor que nos vê no secreto e Ele que nos aprova no secreto. Assim como Deus fez com Davi, o Senhor tem levantado um exército de mulheres que valoriza o secreto e é aprovado, onde apenas Ele é capaz de testificar. Não somos nós que julgamos, que aprovamos, não somos nós, é Deus. Essas mulheres não estão apenas orando a portas fechadas, dia e noite, mas são ativas na vida cotidiana. Olha só, né? Não é porque eu vou no secreto e passo no secreto, que eu não faço nada da vida, não posso fazer mais nada, né? Nós continuamos a nossa vida. Somos ativas no cotidiano, como esposas, mães, amigas, filhas, profissionais. Elas são aprovadas no íntimo, elas são mulheres do secreto. Agora tem um monte aqui de adjetivos, né? Que eu gostaria que vocês pegassem o caderno, grifassem, escrevesse cada um deles e depois vocês parassem em cada um deles e falassem assim, olha, como eu estou nisso? Por exemplo, começa aqui, confiáveis. Será que eu sou uma pessoa confiável? Né? Para pensar, você vai estar no secreto com Deus. Fala, Senhor, fala para mim, eu sou uma pessoa confiável? Me lembra, Senhor, aonde eu deixei desconfiança? E o Senhor vai te lembrar. Extremamente discretas. E aí, quando ele fala discretas, é no falar, é no se vestir, é no se posicionar. Discretas. Sábias, sintonizadas com o Espírito, famintas pela palavra de Deus, fervorosas em oração, que sabem controlar a sua língua e sempre têm uma palavra amável e pontual para oferecer aos outros. Olha só, quantos tem aqui que eu tenho que sentar no secreto com o Senhor e falar como que está cada uma dessas aqui com o Senhor? Fui aprovada, tá tudo certo, Senhor? A maioria delas foi muito esmagada por Deus. Experimentaram renúncias, sofrimentos e tribulações que muitos jamais passaram. Então, quando nós somos aprovadas em cada uma dessas coisas aqui, é porque nós somos espremidas, amassadas e aí passamos, né, pelo crivo do Senhor. No entanto, foram situações como essas que as habilitaram para conhecer níveis mais profundos do Senhor. Então, eu quero ir mais profundo do Senhor, o Senhor vai apertar. A palavra do Senhor ela é muito clara. Ele fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ele não nos engana. Mas quanto mais nós pedimos, mais o nosso Deus nos esmaga para que a gente possa mesmo ser aprovada por ele. Há muitos anos li uma reportagem a respeito de um tsunami que ocorreu em um país asiático. Apesar da catástrofe, o que me chamou a atenção foi a história de uma turista que sobreviveu ao fenômeno devastador por conta de um mergulho recreativo. Prestes a desistir da ideia, graças a um atraso de 30 minutos na programação, a moça foi convencida a insistir no passeio e entrou no barco. Vestiu as roupas especiais, ouviu as instruções dos especialistas, colocou o tanque de oxigênio e pulou na água. Após alguns minutos, quando já havia atingido certa profundidade, sentiu uma marola. Ao retornar à superfície, nada estava como antes. Não havia mais barco por perto para levá-los de volta à praia, não existia hotel, pessoas ou qualquer paisagem que ela conhecera antes do tsunami. Tudo havia desaparecido e dado espaço para o caos. Enquanto li esse relato chocante, senti o Senhor ministrar em meu coração. O mergulho em águas profundas salvou a vida daquela mulher. Da mesma maneira, os mergulhos profundos no secreto têm o poder de salvar a nossa vida. Olha só, né? Ela conta uma história
E tudo no nosso redor, nossa volta, é o Senhor falando o tempo inteiro, né? Então o Senhor fala em Ezequiel 37, ele fala sobre esse entrar no rio mais profundo com o Senhor. E aí o que acontece? Quando nós entramos, o Senhor começa a nos lapidar e nós temos a nossa vida salva. Por quê? Se nós continuássemos com a vida sem ser lapidada pelo Senhor, poderia acontecer do dia do juízo final, nós chegarmos até Ele e Ele falar: olha, não te conheço. Você não foi um servo bom e fiel. Eu não te conheço, aparta-te de mim. Então, glória a Deus por cada vez que o Senhor nos leva para o secreto e Ele faz com que a gente vá para águas mais profundas, para que assim Ele possa nos moldar. Ainda que tsunamis surjam e destrocem o que está ao redor, se estivermos mergulhadas em Deus, Ele não nos destruirão. Estar no secreto, portanto, é uma questão de sobrevivência. Né? Enquanto éramos novos convertidos, tomávamos o leitinho. Lembra que eu falei? Não, agora é hora de comida sólida. Eu não sei em que fase você se encontra hoje. Talvez seja uma mergulhadora experiente ou quem sabe esteja aprendendo a nadar. Nova convertida ou já velha convertida. Para uma ou outra, o convite continua de pé. Este livro é um convite, uma carta com seu nome jogada embaixo da sua porta. A minha oração é para que você seja conhecida como uma mulher de secreto, alguém aprovada no íntimo, que conhece o Senhor de modo profundo e é transformada por Ele a cada dia. Esse é o nosso desejo, não ficar apontando: oh, eu sou a mulher do secreto. Nada disso, né? Se o Senhor tiver que expor alguma coisa, Ele vai expor, sabe? Deus, Ele levanta quem Ele quer, Ele desentrona quem Ele quer, né? E que nos interessa isso? Deus é o dono de todas as coisas, né? Como eu sempre falo para vocês, eu não sou dona do Ministério Infantil, não sou dona do Ministério de Mulheres, não sou, né? É o Senhor que é o dono de tudo isso, e é isso que Ele faz como Ele quer, a vontade é dele, né? A minha participação é ficar no secreto, ouvir a vontade dele, permanecer, renunciar, fazer em obediência aquilo que ele manda, né? E ser aprovada por ele. É isso. O meu propósito é isso, o plano do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Aonde quer que você esteja, qual fase você está passando. Desejo de todo o coração que Deus use essas páginas para levá-la mais fundo no conhecimento de quem Ele é e despertá-la como parte desse exército que Ele tem convocado nesse tempo. Oro também para que esta obra seja uma ferramenta que lhe inspirará a priorizar o que é eterno em meio às demandas do cotidiano. Olha só, uma ferramenta. Você aprender que você tem que ir para o secreto e o que você pode ganhar do Senhor de ferramentas nesse lugar para viver o seu dia a dia. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Gente, isso é um milagre do Senhor nos levando mais para perto dele. Né? Nós que somos falhas e que nós possamos priorizar esse tempo de secreto com o Senhor a cada dia. E a buscar a face do Pai antes de procurar por respostas, né? Primeira coisa, né? Pegar a palavra do Senhor. Nada é antes da palavra do Senhor. Nada. Louvor, nossa, ele mexe com o nosso emocional. Mexe. E existe louvor para adorar ao Senhor? Sim, existe. Isso é bíblico, isso é do Senhor. Que mais, né? Caneta, caderno novo, Bíblia nova. Não, gente, a prioridade é a palavra. Então, quando forem para esse lugar no secreto, a primeira coisa, orem, falem assim: Espírito Santo, por favor, me faz entender, me dá sabedoria, discernimento da tua palavra, Senhor. E você vai ler a palavra dele. Depois você vai para ler livros, artigos, devocionais, mas a palavra do Senhor, ela é e sempre será única para nós. Não tenho dúvida de que você terminará esse processo reabastecida, mais parecida com Cristo e muito mais próxima do Senhor. Não importa o que estágio você se encontra em seu relacionamento com Deus, esse livro é para você. Afinal, em Deus sempre existe mais, né? Eu vou procurar
diminuir um pouco, né? Depois no próximo, na sexta-feira, eu já entro no primeiro capítulo com vocês. E aí a gente vai lendo. Mas esses vídeos, eles vão durar em torno de 20, 25 minutos, né? Para não ficar algo tão longo, para que a gente possa ouvir, né? Meditar na passagem do livro também, tá bom, minhas amadas? Então, para hoje seria isso, né? E eu queria terminar orando com vocês, amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse início, Senhor, que estamos aqui novamente juntas, Senhor, para aprender do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, porque cada vez mais o Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade com o Senhor, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que nos ama, Senhor Deus. Um Deus que nunca nos deixa longe, Pai. Obrigado porque o Senhor perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, e nos ensina como devemos caminhar, Senhor. Obrigado porque hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de morar num Brasil, um lugar aberto, onde nós podemos ter esse secreto com o Senhor a qualquer momento do nosso dia ou da nossa noite, Pai. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, Pai, para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, cada vez que elas entrarem no secreto, Pai, para ler a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. E é isso, Pai, que eu peço em favor da vida das minhas irmãs, Senhor. Que nós possamos ter o pleno conhecimento de quem Tu és, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Que através do Teu Espírito Santo nós sejamos moldadas, transformadas, Senhor. Que possamos ser geradas nesse secreto, Senhor. Para que possamos ser expostas pelas Tuas mãos, se for da Tua vontade, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado, Pai. É em nome de Jesus que eu entrego durante todo esse ano, Senhor, as aulas, os vídeos, Senhor, que nós vamos fazer juntas, Senhor. É em nome de Jesus. Os planos, Senhor, nós fazemos, Senhor, mas é o Senhor que concretiza conforme o Teu querer, Pai. Abençoa cada uma das minhas irmãs na sua casa, onde estiverem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.